E a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que Jesus estando ali, acompanhando aquela multidão, a Bíblia vai nos dizer que Jesus pede àqueles discípulos para que eles entrassem no barco para passar para o outro lado da margem, enquanto ele despedia as multidões. A Bíblia nos relata que Jesus, despedindo as multidões, ele subiu o monte para orar, mas ele sentiu de subir o monte e orar sozinho. E os discípulos pegam o barco e vai atravessar para o outro lado. E Jesus, ele do monte orando ao Pai, ele começou a avistar o barco. E o barco ele já estava a bem distante da terra, porque o vento estava forte. E Jesus, na quarta vigília da noite, entre 3 horas da madrugada às 6 da manhã, Jesus ele desce do monte e vai ao encontro daqueles discípulos. Jesus ele chega à beira-mar. Eu penso assim, no meu modo de pensar, ali devia ter vários barcos. Ele poderia escolher qual barco que ele queria ir ao encontro daqueles discípulos. Mas Jesus ele se sentiu no coração para que ele viesse testar a fé daqueles discípulos. Jesus ele pensou assim: eu vou ir até o encontro daqueles discípulos, mas eu vou andando sobre as águas. E Jesus começa a andar sobre as águas. E quando Jesus aproxima ao barco, aqueles discípulos, eles começam a se sentir medo. O medo, ele é falta de confiança. Quem confia não tem medo. Quem tem medo não confia. E aqueles discípulos, eles começaram a sentir medo. A Bíblia nos relata que aqueles discípulos, eles tinham presenciado vários milagres de Jesus. Se nós observar alguns versículos atrás, eles tinham presenciado quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Eles tinham presenciado muitos e muitos milagres de Jesus, mas eles não quis reconhecer a natureza, o poder de Jesus. Eles deviam ter pensado: mas Jesus andando sobre as águas não é Jesus. Jesus fez um milagre, fez esse, fez aquele, mas esse milagre, eles ficaram em dúvida. Nesse momento eles olhou e pensou assim: Jesus andando sobre as águas, é impossível acontecer isso. Mas Jesus, ele testou a fé daqueles discípulos. Às vezes tem momentos da nossa vida que nós passamos, que Jesus ele quer testar a nossa fé. Tem momentos da nossa vida que nós vamos presenciar vários milagres, na minha vida e na sua vida, mas tem momento que nós achamos que não está ao alcance de Jesus. Tem muitos crentes em várias igrejas que é assim, que às vezes recebe um milagre tão grande que às vezes fica até bobado, e Jesus ele entra em ação testando a nossa fé. E aqueles discípulos começaram a baixar no barco e falar que é um fantasma. Olha bem, só que naquele barco tinha um homem chamado Pedro. Era um cabra muito ansioso,
Todos conhecem a passagem de Pedro. Pedro, ele era um homem muito agitado. Ele, traduzindo, era um nervoso. Portanto, que quando Pedro ele pega aquela espada, ele deu diretamente na cabeça do soldado para matar ele de vez. Mas Jesus ele desviou a espada e cortou só a orelha daquele soldado. Jesus foi lá, pegou a orelha, colou no lugar, passou. Mas voltando no texto da palavra, Pedro ele usou a fé dele. Pedro ele falou: Senhor, eu sei que é o Senhor que está aí. Ele usou a fé dele naquele momento. Ao mesmo tempo entrou a dúvida. Ele falou: Senhor, mas se é o Senhor mesmo que está aí, eu quero ir ter um encontro com o Senhor. Mas eu quero ter um encontro com o Senhor andando sobre a água. Tem momento da nossa vida que nós temos um encontro com Deus, mas nós queremos duvidar se é Deus mesmo que está na nossa vida. Quando Pedro ele fez essa pergunta para Jesus, Jesus falou com ele assim: vem, Pedro, não temas, que sou eu. E Jesus está falando aqui essa manhã: não temas, que sou eu. Não importa o seu problema essa manhã, mas não temas, que é Jesus na nossa vida. E Jesus ele chama Pedro: vem, Pedro, vem, Pedro. E o texto diz que Pedro ele desce do barco, ele vai ao encontro de Jesus. E o vento estava muito forte, a tempestade estava forte, o mar estava agitado. E Pedro ele vai ao encontro de Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava caminhando muito bem. Em Hebreus fala: olhar somente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava caminhando muito bem. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a avistar as tempestades, os ventos, o mar agitado. Mas pastor, aonde você quer chegar com essa palavra? A Bíblia nos relata, quando fala do mar, a tempestade, o vento, é a tribulação na nossa vida. Se nós estamos caminhando, olhando para Jesus, se nós começar a olhar o vento, se nós começar a olhar a tempestade, as tribulações, as perseguições, nós vamos tirar os olhos de Jesus e nós vamos a naufragar. Traduzindo, nós vamos afundar, nós vamos sair, afastar da presença desse Deus maravilhoso que se encontra aqui essa manhã. Às vezes nós pensamos: a igreja está vazia. Não, eu me sinto como a igreja está cheia. A Bíblia nos disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Pregador não faz nada, pastor não faz nada, presbítero não faz nada. Quem faz, quem manda, quem pode é só Jesus. Ele se encontra aqui essa manhã. E Pedro, ele vai muito bem olhando para Jesus. Mas quando ele tira os olhos do seu Jesus, ele começa a olhar para a esquerda, para a direita, ele começa a avistar, olhar para baixo, ele começa a ver um mar agitado, e as ondas começou a pegar o seu joelho,
E Pedro disse, a Bíblia vai nos dizer que Pedro ele começa a naufragar, a afundar. E quando Pedro começa a afundar, ele reconhece. Qual foi o reconhecimento de Pedro? Que nós temos que reconhecer, igreja. Quando nós estamos numa dificuldade, num problema, nós temos que reconhecer Jesus na nossa vida. Nós temos que se humilhar aos pés do Senhor. Pedro, ele teve um reconhecimento. Quando Pedro começou a afundar, ele reconheceu. Ele falou: Senhor, salva-me. O que eu acho mais interessante, quando Pedro reconheceu, falou: Senhor, salva-me, ele reconheceu que ele estava precisando de Jesus naquele momento. Às vezes, muitas das vezes, nós estamos precisando de Jesus, mas nós não queremos reconhecer que nós estamos precisando de Jesus. Tem crente assim, em muitas igrejas. Tem crente que não quer se humilhar aos pés do Senhor. Tem crente que, traduzindo, ele se sente um bambambam. Eu sou, eu faço, eu posso. A Bíblia disse que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É aquele crente que fala assim: eu vou fazer, eu fiz, eu faço, eu posso. Ninguém faz nada. A Bíblia diz assim: sem o Senhor nada nós poderemos fazer. E a Bíblia, voltando no texto, a Bíblia diz que Pedro, quando ele falou: Senhor, salva-me, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele estendeu a mão. Traduzindo, quando a Bíblia fala que Jesus estendeu a mão, que Pedro, ele já estava alcançando a bênção dele. Pedro, ele já estava perto da bênção dele. Porque se Pedro estivesse longe, Jesus ia falar assim: Pedro, eu já estou indo ao seu encontro e eu vou te salvar. Mas Jesus falou assim, ó, a Bíblia falou assim, ó, quando Pedro falou assim: Senhor, salva-me, Jesus estendeu a sua mão. Jesus, quando estendeu a sua mão, ele pegou Pedro pela mão, levantou Pedro e falou assim: homem de pequena fé, por que duvidou que fosse eu, Pedro? Estava vindo tão bem. Assim é a vida do crente, da minha vida, da sua vida. Às vezes nós estamos caminhando tão bem para a presença de Deus, mas quando nós estamos olhando somente para Jesus, nada vai nos tirar do foco que é Jesus. Nada vai nos parar, picuinha nenhuma vai nos parar, perseguição nenhuma vai nos parar. Sabe por quê? Porque nós estamos olhando para o alvo. O alvo, ele é Jesus. Se nós tirarmos o alvo de Jesus, nós vamos naufragar. Porque o adversário hoje, ele não vai aparecer de chifre e rabo na nossa frente. Ele vai ter que usar alguma pessoa que está dando brecha para ele, para tentar nos tirar do foco de Jesus. E quando Jesus pega Pedro pelas mãos, Jesus, ele vai direto para a praia com Pedro? Não. Jesus, ele vai direto para o barco. E a Bíblia diz que quando Jesus pega Pedro pelas mãos e levanta ele, Jesus pega Pedro aqui assim, ó, e começa a caminhar com Pedro sobre as águas.
Se nós olhar para Jesus, nós vamos olhar e andar por cima dos nossos problemas. Quando você olha para Jesus, quando você começa a caminhar com Jesus, não importa a perseguição, não importa o seu problema, não importa a sua dificuldade, o que importa é que nós vamos andar com Jesus por cima dos nossos problemas. Para Jesus, problema, porque Ele é o chefe dos problemas. Ele é a causa do impossível. Aquele impossível que a medicina chega e assina o laudo e fala com a família: manda para casa que não tem mais jeito. É ali que Jesus entra. Jesus, ele entra ali. Como aqueles discípulos têm presenciado os milagres. Quando Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus curou aquele homem gago, Jesus curou aquele homem cego de nascença. Jesus, aqueles discípulos, eles tinham presenciado vários milagres de Jesus, mas eles não quis reconhecer o poder e a natureza de Deus na vida de Jesus, quando Jesus estava andando sobre as águas. E quando Jesus subiu no barco, o vento cessou, a tempestade acalmou e o mar obedeceu. Quando aqueles discípulos que estavam ali encolhidos, que eles começaram a avistar que o mar tinha acalmado, que tudo tinha mudado, que ele estava ao tempo, ao pensamento de chegar até ao pique de uma morte. Aí eles reconheceram e disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Nós temos que reconhecer que Jesus, ele morreu o primeiro dia, ele ressuscitou o terceiro dia, está à direita do Pai e intercede por todos nós. Ele está aqui essa manhã, igreja. A Bíblia fala que nós não podemos ver Jesus, porque o milagre, o poder de Jesus é tão forte, que se nós ver Jesus, nós cai para trás, nós morremos. Mas nós sentimos Jesus. Quem já sentiu Jesus, levanta a mão e glorifica o nome dele. Mas pastor, aonde que você me mostra que nós já sentimos Jesus? Numa cura, numa libertação. Tirando por mim, eu era um drogado, um traficante, um viciado. Eu estava travado e agarrado pela unha de Satanás. O diabo me pegou minha esposa nunca mexeu com droga, graças a Deus. Mas tirando uma experiência por mim, Satanás, ele me mascou no dente. Quando ele me engoliu, Jesus me parou na garganta dele. E Jesus falou assim: não, esse aqui é o meu escolhido. E me trouxe para a presença dele. Quer dizer, nós sentimos Jesus numa libertação, sentimos Jesus numa cura. Quantas pessoas que já deu testemunho e está dando testemunho e vai continuar dando testemunho, que já foi curado de um câncer. Quem cura câncer? O médico cura câncer, mas Jesus cura. Eu possuí droga 24 anos. Tem 16 anos que eu fui liberto. Nunca coloquei droga e nem cigarro e nem álcool na boca. Nunca tomei uma injeção para isso.
Nunca fui internado numa clínica para isso. Quer dizer, quem fez a obra? Jesus. Então, quando eles chegaram no barco, é o que eu reconheço hoje. Eu sinto, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Que as irmãs e a igreja guardem essa palavra no fundo do coração. Não importa a tempestade que você esteja passando nesse momento, que eu esteja, o que importa é que o homem não pode parar essa tempestade, a não ser um pastor, um homem de Deus, e mesmo assim ele tem que ser usado por Deus, porque se ele não for usado por Deus, ele também não faz nada. Nós somos um instrumento de Deus, e Deus, o tempo é dele. Às vezes o pastor ora o irmão ou a irmã, aí às vezes o irmão ou a irmã chega em casa, no outro dia pensa assim, mas por que o pastor me orou e eu estou com essa mesma dor? Por que o pastor, o presbítero me orou, eu continuo fumando? Mas o tempo é de Deus, o tempo é dele. Se o tempo fosse meu, eu queria sim colocar a mão no paralítico agora e ele andar agora, mas o agora não é meu, o agora não é seu, o agora é de Jesus e o tempo é dele. Aqui nós temos o relógio, nós somos guiados pelo relógio. Deus, ele não tem relógio. Os antigos, ele fala assim, Deus, ele cochila, mas não dorme. Depois que eu aceitei Jesus, que eu entrei dentro da palavra, é mentira. O Salmo 121 fala, o guarda de Israel, ele não dormitará. O Deus é o Deus que ele fica 24 horas, 48 horas, 1000 anos, 100 mil anos acordado. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando as coisas boas e as coisas ruins. E a Bíblia diz assim, só eu, é Deus, só eu que sei o vosso pensamento. Se é os vossos pensamentos do bem ou se é o do mal. Eu não sei o que a igreja está pensando, mas Deus sabe. E a igreja não sabe o que eu estou pensando, mas Deus sabe. Amém? Que a igreja guarda essa mensagem no fundo do coração, que eu acho muito interessante nesse texto. Imagina bem, estava ali aqueles discípulos sentados ali com aquela multidão. Imagina bem o que é 5 mil homens. Vamos traduzir só os 5 mil homens. A Bíblia fala além de mulheres e crianças. Vamos colocar só 5 mil homens. Como que vai sobrar 12 cestos cheio e vai saciar a fome daqueles 5 mil homens? 5 pães e 2 peixinhos. Qual o homem que pode multiplicar isso para mim, a não ser Jesus? Se você pegar esse texto essa manhã, você vai sentir o milagre de Jesus na sua vida. Você vai sentir o impossível que você acha que não tem mais jeito. O seu casamento, um íntimo querido, até que seja para um vizinho mesmo que você esteja orando pela vida dele. Não tem nada que Deus não possa fazer, mas Deus precisa, sabe de quê? Fé. A fé, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas se você tiver a fé, se você falar com esse monte, sai daqui e atira lá no mar, e assim será feito pelo poder
desse Deus que nós servimos. Amém? Que os irmãos guardem essa palavra no fundo do coração. Eu não sou pregador, mas eu adoro e amo falar da mensagem de Deus. Amém? Vamos passar para a Santa Ceia em nome de Jesus.